A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Olá, você que tem gostado, que tem assistido os nossos programas. A partir de hoje nós estamos oferecendo para que você adquira os nossos DVDs. Com isso você vai poder colocar na tua célula, na tua igreja, ou até mesmo estar presenteando alguém, ou estar revendo os debates que nós temos produzido aqui, que tem sido de excelência. E nós estamos aqui com o e-mail em tela para você entrar em contato conosco e estar fazendo o seu pedido. Nós vamos estar te enviando pelo correio o mais breve possível para que você seja abençoado com os nossos programas. Esse DVD vai ter o programa na íntegra e mais uma mensagem especial para você que vai estar adquirindo. Com certeza você vai ter uma surpresa muito agradável quando você for assistir. Voltando, debatendo sobre esse assunto aqui, que eu acho que atinge muitas mulheres e muitos homens, né, do nosso país. Acredito que é uma questão também mundial, né? Há muitas pessoas solteiras por decisão e também muitas vezes por falta de opção, né? Por não quererem ficar sós, mas mesmo assim continuam sozinhas. E é interessante a gente estar compartilhando esse assunto, porque eu vejo assim que algumas pessoas, elas escolhem, elas decidem estar só por um tempo. É o que a gente estava falando aqui. E o que a doutora Verusca já disse também, que chega uma fase do amadurecimento, ela percebe a necessidade de estar junto com alguém, né? De realmente estar casado, de estar compartilhando a sua vida e de permanecer casado. E eu acho que essa questão da permanência do casamento, essa questão hoje da permanência não acontecer, pelo contrário, de acontecer tantas separações, é uma das questões também que faz com que as pessoas não queiram mais o casamento. Porque elas não têm hoje na sociedade uma referência, ou deveria ter mais referências de casais que dão certo. Vocês acham isso também? Que hoje em dia a família, o casamento ele deixou de ser uma referência. E as pessoas, os jovens, eles crescem, eles se desenvolvem, não tendo uma referência dentro de casa, de casamento que deu certo. Então, mais para frente, de certa maneira, ele vai ficar com um pouco de receio de casar e de repetir aquele comportamento que aconteceu dentro da casa dos seus pais. E aí fica um pouco meio com receio. Aí depois pode acontecer a crise dos 30, porque não casou e tantas outras coisas que pode acontecer na cabeça dessa pessoa, né? Eu acho que essa questão do desvalor que a gente vê nos dias atuais da família, né, a gente percebe que os casamentos, o índice de divórcio é muito grande, não há uma estabilidade conjugal. Mesmo depois de ter filhos, o índice ainda continua grande de pessoas que se divorciam. Então, será que casar após os 30 é só uma questão de realmente você ter adquirido uma estabilidade financeira? Que, com certeza, essa idade você já se formou, você já estudou, você talvez já esteja no segundo emprego pós-faculdade ou abriu o seu próprio negócio e tem uma certa independência. E hoje a gente vê as mulheres assim com independência financeira, mas eu sei que essa questão familiar, do que a gente vive dentro da nossa própria casa, antes de ter uma referência externa, uma referência social, a gente tem aquela da nossa casa. Como foi o relacionamento do seu pai, da sua mãe? Você é fruto de um divórcio? O histórico familiar, os traumas infantis, os problemas psicológicos, os problemas psiquiátricos, problemas de saúde, também já vi muito. Dependendo da situação, interferem completamente nesse tipo de decisão, né? Fora as crises normais, como eu disse, as questões hormonais, as mudanças, a cada 10 anos nós temos uma mudança biológica. Então, principalmente para a mulher, os 30 e os 40 são as mudanças mais fortes. Depois o corpo tende a ter uma repetição mais suave.
Então, tudo isso interfere. E para as pessoas que têm medos e traumas, principalmente dessa questão de relacionamento familiar e tudo mais, elas têm uma tendência maior a ter medo mesmo de sofrimento. Então, acaba tendo uma situação onde, mas será que é isso? Não, eu vou esperar um pouco. Não, mas não deve ser dessa forma. E mulher também é muito assim. Também, infelizmente, tem acontecido muito de mulheres terem deixado homens no altar, causando traumas grandes nos homens também. Porque às vezes a gente escuta o contrário, né? Então, a sociedade que a gente vive hoje está muito traumatizada. Está muito marcada emocionalmente por uma série de fatores. Nunca se falou tanto em depressão, em problemas de pânico, em síndromes das mais variadas, como a ansiedade, a síndrome de ansiedade, né? Principalmente a síndrome generalizada de ansiedade. Ela faz as pessoas terem reações inacreditáveis. Nem a pessoa acredita que teve uma reação assim. Então, existe, infelizmente, tudo isso. E, por outro lado, infelizmente, a sociedade tem meninas muito novas engravidando. Então, é um contraponto muito gigante. Então, você também tem isso atrapalha muitas coisas na vida daquela jovem que às vezes não consegue estudar, enfim, acabou tendo contato com tudo na hora errada. Aí você, quando chega com 30, já tem 3 filhos, um de cada pai, brigas por pensão alimentícia, e aí fica difícil de você conseguir um relacionamento consistente que possa fazer com que você tenha uma certa tranquilidade de lidar com aquele casamento, porque já é um casamento que vem agregado de problemas. Então, tem tudo isso acontecendo. Sim. E uma coisa que eu vejo, assim, as pessoas, elas vivem hoje um relacionamento muito superficial. Essa coisa do ficar, né, desse namoro sem compromisso, acaba deixando as pessoas muito na superficialidade. Elas não se aprofundam no relacionamento, mas no fundo, elas querem se aprofundar. E daí, da onde vem a carência que eu vejo muitas mulheres, principalmente a gente, acho que a Ana também conversa bastante com as mulheres na igreja dela, a carência que existe das mulheres, principalmente quando elas se convertem, quando elas vêm para a igreja, elas vêm com uma carência enorme nessa questão de se sentir amada, de se sentir amparada. Porque esse amor, né? Porque eu não acredito que seja amor, mas essa paixão superficial, ela não supre essa necessidade que a Bíblia diz, que é o amor que ampara, que é o amor que tudo suporta, que é o amor que realmente vai agregar ao outro, apesar das diferenças, mas que vai agregar ao outro coisas boas, que vai agregar ao outro condições de fazer com que aquela pessoa cresça, né? Então eu vejo muita dificuldade e a necessidade que as pessoas têm de sair da superficialidade e se aprofundarem no relacionamento para que realmente se chegue a uma situação de casarem-se. Sabe como eu chamo isso? As pessoas mentem para si. Elas se enganam, Elas né? se enganam. Elas tentam fazer acreditar que não, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de um casamento, eu não preciso ter filho. Só que ela vai tentando acreditar naquilo. Até que ela começa a perceber que não é bem assim. As pessoas se enganam de tal forma que chega a ser impressionante. Elas acham que tem todo mundo, mas no fundo elas não têm ninguém. E um dia elas percebem isso. Então agora nós vamos ouvir o que as pessoas estão falando na rua. Vamos para as entrevistas e voltamos já já. Eu tive um sonho, eu saí do Nordeste, né? E vim para São Paulo, que eu tinha um sonho de adquirir uma família e graças a Deus consegui. Conheci a minha esposa por acaso e em 2 meses nós se casamos, né? E construímos uma família. Hoje nós temos 3 filhos maravilhosos, né? E o mais velho não está aqui. E agradeço muito pela família que eu tenho, por a esposa que eu conheci. A princípio foi muito difícil a nossa vida. Quando nós casamos, nós não tínhamos nem cama para sequer deitar. E hoje, graças a Deus, nós temos um quarto para cada filho e uma casa para isso, se for possível. Adquirimos, graças a Deus, bastante coisa, nossa moradia, nossos filhos se formaram, adquirimos uma casa de praia. E hoje, graças a Deus, eu estou bem sucedido assim. Preciso adquirir mais coisas, mas hoje eu já agradeço a Deus por aquilo que eu adquiri nessa cidade, né? E deixo essa mensagem que lute para os seus objetivos, que ele vem. Hoje, amanhã, mais para frente, mas ele vem sim. É só você lutar por isso. É como a música do Renato Russo, né? Acho que Eduardo e Mônica, acho que um tem que ser o contra, né? Porque se fossem os 2 iguais, 2 positivos não se atraem. Então acho que a gente tem é onde mantém o controle. Tudo numa boa conversa, um bom diálogo, né? Tá bem, parabéns ao casal, obrigado pela atenção, tá? É muito importante sempre ouvir as pessoas nas ruas, porque cada uma tem a sua própria experiência.
E isso faz com que quem esteja assistindo o programa Palavra em Debate nessa tarde comece a fazer uma reflexão sobre a sua experiência de vida também. Porque eu não acredito que esse programa esteja simplesmente passando sem um motivo. Eu acho que ele é para tocar você, para fazer você perceber e, de repente, ter a chance de mudar a sua vida enquanto há tempo para isso. A vida é curta demais. A vida é curta demais e, às vezes, as pessoas deixam passar sem refletir, sem mudar, sem agir. E quando, às vezes, vem acordar, já passou o tempo. Eu estava aqui pensando, né, da questão da responsabilidade que a gente tem quando a gente casa. E eu acho que muitas pessoas, às vezes, elas ficam temerosas porque você passa agora a ter uma conta de telefone no teu nome, você tem aluguel, né? Ainda que não tenha os filhos, que é uma outra demanda para o casamento, que você precisa ter as condições, né, para você criar o seu filho. Eu acho que existe também um temor da responsabilidade de casar. Então a pessoa se sente nova demais para assumir uma responsabilidade tão grande. E de fato é. Mas ao mesmo tempo a gente vê as pessoas agindo de forma irresponsável. Irresponsável, né? Com casos fortuitos e gerando filhos de uma forma desagregada, sem o pai, a presença da mãe, e a gente vai criando uma sociedade sem forma, sem um núcleo, né? Eu acho que essa palavra, sem um núcleo familiar. E é interessante, porque o casamento tem uma pesquisa, eu li uma pesquisa de que o casamento ele faz muito bem para o homem na questão da responsabilidade. O homem ele fica mais focado, apesar que ele tem mais conta para pagar, de repente por isso, né? Mas ele fica mais focado e a pesquisa diz que o homem, depois que ele casa, ele prospera mais financeiramente. Justamente porque ele foca mais, né? É interessante isso. Eu vi. Gente pensar um pouco nisso, porque as pessoas pensam que é o contrário, que o casamento vai deixar a pessoa mal de bolso. Né? Geralmente os homens ficam com essa preocupação. Eu vou casar, eu vou ter que dividir, vou ter mais responsabilidade. Mas ao contrário, o homem ele fica mais focado e as próprias pesquisas dizem de que ele prospera mais. Justamente por isso. Existe ele também muda a cabeça. outro fator interessante nisso, né, que vale a pena a gente questionar, que além disso, ele está mais feliz. O ser humano, quando ele está feliz, ele produz também por felicidade. Sem falar no fato que são dois produzindo juntos, gastando também, é verdade, mas dois produzindo, um ajudando o outro. Você sabe que na faculdade a gente faz muitos experimentos, né? E uma professora contou na época da faculdade pra gente que eles tinham um experimento que depois deixou de ser feito na faculdade, que eles deixavam um rato dentro de um local com água e ficavam analisando quantas horas aquele rato sozinho conseguia se debater naquela água. E dava uma quantidade de horas, geralmente 12 horas, 15 horas. E fizeram o mesmo experimento com um rato e uma rata. E foi muito interessante que eles conseguiram 3 dias. O fato de um estar ali junto do outro, apenas a companhia de ratos, olha só, ratos, a companhia fez com que eles prosperassem mais tempo juntos, mais tempo de sobrevivência. Um meio que ajudou o outro. Agora imagina ser humano, que é racional, que é inteligente e tem capacidade para todas as coisas que se dispor a fazer. E quando tem a bênção de Deus ainda, porque a Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não vai se romper com facilidade assim, não vai se quebrar, né? E aí a gente sabe que Jesus, que Deus é essa terceira dobra, né? Esse terceiro cordão. Então, com certeza, a força, né, de um casal que tem a bênção de Deus, o quanto que não vai ser abençoado, fortalecido, o quanto que não vai conquistar. Eu vejo na minha própria experiência, às vezes a gente está passando dificuldade e um está lá ajudando o outro, um está fortalecendo o outro. Às vezes o outro não está bem, aí é o contrário, um que vem com palavra de ânimo, um vem incentivando. Então é assim que funciona. O casamento é uma bênção. As pessoas às vezes não entendem isso porque não está dentro do casamento. Mas quando você está dentro do casamento e quando Deus está dentro de você, olha, ninguém segura. Porque aí a gente sabe que nada vai nos deter, como diz. Não é o Chapolin Colorado, mas nada vai nos deter. A fala vale a pena a gente também colocar, porque às vezes quem está em casa está falando assim, elas estão falando isso porque não sabe como meu casamento é. Não sabe quantos problemas eu enfrento, né, como é difícil e tudo mais. Mas aí também a gente precisa questionar o que foi e como foi esse casamento. Porque também tem muitos casamentos que não eram para ter acontecido por N fatores, e às vezes o fato de se ter problemas antes disso
faz com que se reflita depois. E muitas vezes esse passado, né, essa dificuldade, seja ela qual for, por exemplo, pessoas, veja bem, eu não estou questionando, isso é fato estatístico. Pessoas que se casam já vindo com históricos de outros casamentos, por exemplo. Pessoas que se casam com uma diferença de idade muito grande. Pessoas que se casam vindo com muitos filhos ou com filhos de outros relacionamentos. Isso é fato que vai ter mais probabilidade de dar problemas. Sou psicóloga há 14 anos, eu vejo isso em consultório. Então, às vezes, a gente conversa com as pessoas, elas não imaginam, ele já tem 4 filhos, eu tenho mais 3 com 4 são 7, mas a gente se organiza. E não é bem assim. Eu não estou querendo desanimar você, mas você tem que questionar se de repente você já casou sabendo que as dificuldades existiam. Porque senão você se engana também. Aí de repente a pessoa está numa condição assim, veja, eu não estou dizendo ou discriminando você, estou dizendo que a situação ela já era sabida antes. Né? Então, de repente, elas estão falando isso, que é bom casar, mas não sabe da minha condição. Mas como era a sua condição? Você não sabia da condição? Então, o que você propõe para resolver a condição? Então, cada um tem que saber, né, da sua experiência. Ou pessoas que já vêm, é o 4º casamento, 5º, que agora virou moda, né? Ninguém tem noção da dificuldade que se é um relacionamento que já vem com histórico de 3, 4, 5. E quanto mais histórico, mais complicado é o relacionamento. Por isso que, graças a Deus, a gente sempre preza para que o relacionamento seja um. E que os problemas sejam resolvidos naquele relacionamento. Porque porque as pessoas têm muito disso, não, eu vou separar que vai resolver. Vai aumentar o problema. Porque as pessoas acham que é só trocar a pessoa e o problema vai ser resolvido. Não, o problema muitas vezes está com cada um, que está querendo ali separar. Então, vale a pena também colocar isso bem claro. E fica a pergunta, será que aos 30 anos isso não deixa de acontecer? Né? Porque a gente está discutindo aqui, bom, eu escolho casar mais tarde. A gente está discutindo, mas por que será que, né? Será que tem essa idade ideal? Algumas estatísticas dizem que a idade melhor é de 22 a 25 anos, mas a gente está vendo isso acontecer assim, paulatinamente. Mas assim, eu vejo, doutora, que quando duas pessoas elas estão juntas, aposto, elas vão enfrentar a dificuldade de um relacionamento. Lógico, se a gente pensar, da idade, né? Um casalzinho de 22, 23 anos, né, talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade de resolver, talvez um pouco mais lento, talvez precise um pouco mais trabalhar aquilo, mas isso não impede. O fator idade não quer dizer, bom, eu com 30 estou muito mais preparado, né? Você talvez esteja mais preparado economicamente, talvez você esteja um pouco mais maduro, sim, lógico que vai dar uma diferença entre 20 anos e 30 anos. Mas eu acho que tem aqui, eu e a Apóstola eu casei com 19 anos, né? Estou 32, 33 anos, vou fazer de casada. Então, assim, eu também estou com essa idade, eu me acho muito mais experiente do que começar. Se eu tivesse começado aos 30, isso não quer dizer que a pessoa não vai ter a sua experiência, eu acho que ela vai. Mas em cada faixa etária, as pessoas vão ter, se casar com 20, se casar com 30, se casar com 40. Porque uma coisa é você ter um namoro, outra coisa é essa situação que tem na sociedade, do que tirou, né, de preconceito em relação à sexualidade. As pessoas elas estão muito na experimentação, como a doutora disse, né? Muitos, né, acabam tendo muitos, mas acaba não tendo ninguém, de fato, de forma substancial, de forma crescente, de que você possa assim, passar os anos e falar, essa é a pessoa. Crise você vai ter em qualquer faixa etária. Eu penso assim, elas vão diminuindo, não sei se diminui, viu, doutora? Porque agora, na minha faixa de 50 anos, eu tenho as crises dos 50. Então, mas acho já que tem um vem com uma legado. experiência de 30, de 40, então a estabilidade é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. A gente não desiste tão fácil, né? Mas eu acho assim, que se você que está nos escutando, né, você tem 30, você tem 40 anos, nunca é tarde para ser feliz dentro de um casamento. Né? Não está perdido, não é a questão da idade. Se você não teve a oportunidade de casar com 20, com 25, se Deus está preparando para você um casamento agora, com 30, com 35, com 40, com 60, com 70 anos,
Eu vejo gente se casando com 70 anos, às vezes não é o primeiro casamento, é o segundo casamento, porque ficou viúvo e está casando de novo. Nunca é tarde para você casar e ser feliz com a pessoa. De repente não vai dar mais para você ter filho, é uma outra questão que a gente pode falar aqui, mas nunca é tarde para você ser feliz com alguém, porque a palavra de Deus diz que é bom que o homem não esteja só. Então, independente da idade, se eu não tive oportunidade, agora eu estou sendo estigmatizada, estão me chamando de titia, estão me chamando de solteirona, né? Porque é assim, você passa dos 30 e vão vindo nomes para você. E você vai sofrendo com esses nomes e vai sofrendo com essas questões. Mas a gente está aqui para dizer para você que nunca é tarde para você ser feliz dentro de um casamento com a bênção de Deus. Amém. Eu vou aproveitar e passar um e-mail para você, para que você possa mandar perguntas. A gente vai ter o maior prazer do mundo de responder as perguntas. O e-mail está em tela, a palavra em debate, @gmail.com. A palavra em debate, @gmail.com. Nós não vamos responder hoje, vamos responder apenas na quarta-feira que vem. Você vai acompanhar o programa Palavra em Debate para ver quais são as perguntas e quais são as respostas desse tema. Acreditamos que é importante a gente dedicar um programa para as respostas, porque as pessoas têm dúvidas muito importantes, muita gente tem dúvida, então vale a pena a gente dedicar um programa para estar respondendo as perguntas para vocês. Eu aproveito para fazer nesse momento um convite muito especial a você. No próximo dia 14 de agosto, às 8 horas da noite, vai ter um evento muito importante na Câmara dos Vereadores de São Paulo, no Salão Nobre, que será uma homenagem a cantores evangélicos que fazem um trabalho diferenciado, que foram reconhecidos pela Câmara dos Vereadores e serão homenageados nesse dia. E o nosso jornalista Carlos Vonei, que também é um cantor gospel, será homenageado nesse dia. O Grupo Concerto, que também é um grupo muito querido nosso, será homenageado nesse dia. E alguns outros cantores e grupos evangélicos, você não pode perder. Dia 14 de agosto, às 20 horas, lá na Câmara dos Vereadores. O endereço está aí na tela para você, se você quiser participar. Será um prazer, a entrada é franca. É sempre bom a gente anunciar essas coisas, né, Ana? E também nós estamos aqui pedindo a sua colaboração, você que é empresário, ou você, meu irmão, que tem sido abençoado com esse programa. Nós estamos aí pedindo que você faça esse investimento. Esse programa, ele tem abençoado vidas, ele tem edificado corações, tem dado direção espiritual e nós estamos precisando de colaboradores, pessoas que entendam sobre o reino de Deus, pessoas que entendam a importância da divulgação da palavra do Senhor, dos conceitos, dos seus princípios. Está aí a nossa conta em tela, você pode ser um contribuinte, você pode também mandar o seu e-mail, procurar saber mais informações do programa. Será, assim, para nós uma honra ter você como nosso cooperador nesse investimento que é do reino de Deus, que é para o Senhor. Venha, faça parte também da propagação da palavra de Deus. Deus, como é feliz aquele que a confiança está em ti. Toda minha esperança coloquei no Senhor, que se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ante a minha dor e me ferrou sobre a rocha, dando-me passos seguros. Então abriu meus lábios e colocou em minha vida um hino, uma canção. Aquele que a confiança está em ti, nova esperança e vida és a quem se rende aos teus pés. Se ouvirmos tua voz e anunciarmos teus feitos, te alegrarás sobre nós. O amor tão perfeito, maior alegria, meu prazer é tua vontade, ó Deus, fazer. Toda minha esperança coloquei no Senhor.
quem se rende aos teus pés. Se ouvirmos tua voz e anunciarmos teus feitos, te alegrará sobre nós. O amor tão perfeito, Maior alegria, meu prazer, é tua vontade, ó Deus, fazer. Se no caminho meu passo falhar, tua promessa é maior que o pecar. Senhor, me ajuda.